Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje são 20 de março de 2021. Aqui eu estou falando do setor de Manaus, da obra missionária para todos, construindo Shalom. Aqui é a pessoa do pastor Edson, Graças a Deus, todos os dias nesse mesmo horário que eu estou trazendo uma reflexão bíblica, pela manhã, a parte de 9 horas, para que nós possamos nos fortalecer. E aí os assuntos que eu estou trazendo nessas reflexões, nesses dias, é voltado à questão do crente e as profecias bíblicas. Mas aí eu comecei relacionado à questão da introdução à profecia, a introdução à profecia bíblica. Aí entrei agora na questão sobre a tribulação, antes da tribulação. Ontem eu falei antes da tribulação e falei sobre um dos pontos relacionado ao propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a era atual? Qual é o propósito de Deus para a era atual? Aí eu falei relacionado à questão da salvação, a questão de preparar o povo para ser arrebatado. E hoje eu vou falar a segunda parte, antes da tribulação. Hoje eu vou falar sobre a crescente apostasia da fé. Então, antes da tribulação, ou antes da grande tribulação, que é o governo do anticristo, vai surgir a questão da crescente apostasia da fé. O que é a apostasia da fé? São pessoas que vão largar a fé, vão se perverter relacionada à fé, vão inverter os papéis. E a gente vê que nos dias que nós estamos vivendo hoje, a gente já está vendo isso aí. Muitos já surgem por aí como já é Jesus, muitos que surgem por aí como já é o anticristo. Então a gente vê que já tem muita coisa aí. As seitas, nós vemos as seitas aí que tudinho eram pessoas que viviam dentro de um evangelho verdadeiro e se apostataram da fé, largaram a fé verdadeira que foi em Jesus Cristo e abraçaram outro tipo de fé que no final das contas vão levar suas almas para o inferno. Então nós vemos aí os grupos dos TJ, pessoas que receberam o seu fundador, recebeu uma revelação de um anjo, e você pode estudar relacionado a isso, que você vai ver aí nas seitas e heresia. Então você vê que eram pessoas que nasceram dentro de um evangelho verdadeiro, mas se deixou se levar pelas revelações do seu dia a dia. Então é muito perigoso você nascer dentro de um evangelho verdadeiro, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador e se apostatar da fé, largar a fé verdadeira por bobagem. E a maioria que deixa a fé verdadeira justamente porque eles não estão arraigados relacionado à palavra de Deus, As escrituras proféticas não estão ali dentro. São pessoas que não gostam de estudar a palavra, não vai para um seminário, voltado à palavra de Deus, não gosta da escola bíblica dominical ou escola de líder, enfim, não gostam de se aprofundar na palavra, não gosta de estudar sobre as profecias bíblicas, não gosta de estudar sobre escatologia, não gosta de estudar sobre o Apocalipse, não gosta de estudar voltado à questão do livro de Daniel, o livro de Ezequiel, não gosta. Então fica difícil para o crente ter uma profundidade maior com as escrituras sagradas, que é a palavra profética, e ter uma vida saudável. Nós só vamos ter uma vida saudável se nós pegarmos a palavra de Deus aqui. Vou pegar aqui que eu vou te mostrar. Aqui, você pegar as escrituras sagradas, a palavra de Deus, e começar a estudar, começar a se aprofundar nela, porque não, você está perdido. O que a gente ouve por aí,
E o que a gente vê por aí, se você não tiver uma firmeza em Jesus Cristo, através da sua palavra, você cai. Então, o objetivo do crente é buscar a palavra, porque se você buscar a palavra, você estiver sempre ali na palavra, com certeza você vai ter uma orientação correta de todos os acontecimentos que está acontecendo e vai acontecer. Aí você tem uma estrutura. O que diz Mateus capítulo 7, versículo 21 a seguir? Que aqueles que estão na rocha, jamais vai ser abalado. Os que estão na areia, eles vão ser abalados. O que quer dizer isso? Os que estão na palavra e obedecem à palavra, com certeza eles vão aguentar todas as aflições presentes e futuras que podem acontecer e eles manter de pé. Mas os que não ouvem, os que ouvem a palavra e não praticam, é semelhante aos que estão edificados na areia. Então, as primeiras tempestades que vier, eles afundam, a casa cai. Então, é importante que o crente em Jesus Cristo perceba isso. Não tenha preguiça. No lugar de você passar aí 2, 3 horas de frente a um computador, de frente à internet, em redes sociais, tentando se atualizar, volte para a palavra de Deus e busque mais tempo com a palavra. Se você passar, no mínimo aí, por dia, você tirar 1 hora de leitura da Bíblia, olha, com certeza você vai ser um crente riquíssimo de conhecimento voltado à questão da palavra de Deus e voltado à questão dos céus, voltado à questão do Deus que a pessoa serve. Então, quando eu vejo alguns crentes que não gostam das escrituras sagradas, que acham que até é pecado estudar a palavra, porque tem alguns grupos aí por aí que a gente conhece, que também são apostatários da fé, que quando você vai falar de Bíblia para eles não gostam de ler a Bíblia. Eles já pensam que quem lê a Bíblia são os evangélicos. E não é. A pessoa que é inteligente, qualquer pessoa que for inteligente, ele corre para a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Porque a Bíblia é uma bússola que Deus deixou para todo ser humano ter acesso a ela. Tanto faz qualquer tipo de pessoa, tanto faz raça, cor, sexo, seja qual for o tipo de pessoa, está disponível. Não é a religião, não tem nada a ver com religião. A Bíblia não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com placa de denominações, com placa de igreja. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, o homem sábio, ele vai lá e toma posse da palavra, porque é a sua bússola, é o que vai te orientar. É como seja assim, vamos procurar aqui algo mais assim, mais preciso. Quando você compra algo e ele vem um manual, é como seja o manual. A Bíblia é como seja o manual do homem, Você vai lá e você vai conhecer quem é você. Quem é você? Você vai conhecer através do manual, O manual que Deus deixou para o homem, que é a sua própria palavra, para que o homem possa se orientar tanto no presente que o homem está vivendo como no futuro. Então a gente vê os acontecimentos que todo dia está acontecendo e muitos estão se apostatando da fé, As seitas que estão nascendo todos os dias, ensinamentos errôneos que estão surgindo todos os dias, doutrinas errôneas que estão nascendo todos os dias, pessoas que não é humilde para ser corrigido. Então aí cria seus grupos espirituais, aí começa por aí. Então a gente vê uma maior bagunça e são pessoas duríssimas de compreensão, onde você fala para elas e elas não dão ouvido de maneira nenhuma, não dão ouvido. São pessoas que já está com a sua mente cauterizada, como diz lá em 2 Coríntios 4,4, se não me fala melhor, é que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Então nós vemos aí que antes da tribulação vai entrar a crescente apostasia da fé. Então muitos vão se apostatar da fé. Você pode ver que já está entrando devagarzinho por aí. Quer dizer, é uma preparação do palco do anticristo. Pessoas que você olhava e disse, beleza, isso aí nunca se corrompia. E a gente vê que estão se corrompendo
por causa das riquezas desta fé. A pessoa se apostatou da fé. Então, quando você vê isso, o crente fazendo coisas que está contrário à palavra, ele está se apostatando da fé. Quer dizer, está perdendo a central da sua vida, que é justamente ser justo. Ah, mas eu moro aqui no Brasil, eu sou brasileiro, e o brasileiro sempre tem aquele jeitinho. Meu filho, pois você pode largar com esse teu jeitinho, porque esse jeitinho vai muito para o inferno, né? Vão para o inferno por causa do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro Deus não aprova de maneira nenhuma. Então a gente vê tantas coisas aí. Eu já estou cansado de muitas reflexões, eu sempre tocar nesses assuntos. O crente não prospera com o jeitinho brasileiro. Ah, mas eu não estou nem entendendo, pastor, que jeitinho brasileiro é esse? Olha, eu vou te citar, por exemplo, a pessoa que vai se apostatar da fé, né? Pessoas que vão esquecer relacionadas à sua questão da fé. Aqui ontem eu falei sobre, antes da tribulação, qual é o propósito de Deus para a sua era atual. Hoje eu estou falando sobre o crescente apostasia da fé. Pessoa se apostatar da fé, quer dizer, é você fazer as coisas contrárias. Você não tem condição de ter um ar-condicionado em casa, você compra um ar-condicionado e a primeira coisa que você pensa é, vou fazer um gato. E aí você faz um gato na energia elétrica, você está roubando. Quando você está roubando, quer dizer, você praticamente está se apostatando da fé. Quer dizer, você está entrando dentro de um campo que não pertence a você. A pessoa que tem uma fé em Cristo Jesus jamais pode fazer um gato na energia elétrica. Um pastor não pode fazer gato na energia elétrica. Um missionário, nenhum, do pequenininho até o maior, jamais pode fazer isso. Ah, pastor, mas como é que eu vou sustentar a minha igreja aí? São não sei quantos ar-condicionados, eu tenho que fazer um gato aí. Pois faça o gato que tu vai para o inferno junto com esse gato, porque Deus não aprova isso. É só um exemplo. Ah, não tem condição de ter uma internet, aí de repente vai lá, faz os seus gatos, pirataria da internet. Está pecando, está se apostatando da fé. E assim a gente vê os gatos voltados à área conjugal, né? Tem a sua esposa, mas aí quer outra, são gatos também. Tem muitos fazendo gato nessa área, nessa área conjugal também. E achando que Deus não está cobrando, não vai cobrar com certeza. Então, são exemplos de pessoas que estão se apostatando da fé, estão largando a fé verdadeira, porque quem tem a fé verdadeira em Cristo Jesus jamais pode entrar dentro deste mundo corrupto, dentro desse mundo obscuro, desse mundo do pecado, desse mundo enganoso que o inimigo aí está criando. Não estou falando de um mundo físico, estou falando do sistema do mundo pecaminoso. O sistema do mundo pecaminoso é que vai fazer de tudo que o crente se apostata da fé, né? Entre dentro dessa apostasia, entra dentro da falsa fé. Isso é uma falsa fé, achando que tudo que está fazendo não há uma cobrança nenhuma de Deus. Então, antes da tribulação, vai ver essas coisas aí, para ver quem é que está firme com Jesus. E aí, meu filho, depois que chegar mesmo a questão da tribulação, que é a entrada do anticristo, tomando posse da face da terra, aí, meu filho, os que já estão apostatados da fé, vai só servir o anticristo e vão perder as suas salvações. É por isso que eu estou tratando sobre essas reflexões nesses dias, para que muitos acordem, e aqueles que têm conhecimento, que também façam as suas mensagens voltado também a orientar o povo da palavra, voltar o povo a dentro das escrituras sagradas. O que muitos estão deixando Jesus, estão se apostatando da fé, estão caindo, ou estão entrando dentro do mundo de revelações que Deus não está revelando, justamente porque não conhece as escrituras sagradas. Quando você conhece a palavra de Deus, jamais você vai abrir a boca para falar algo que Deus não está mandando falar. Então, o Deus da Bíblia é um Deus justo, um Deus que vai pesar todo mundo na balança, né? Até a sua própria igreja ele vai pesar na balança, mas ele pesa na balança, mas a noiva de Cristo
não vai achar em falta. Os que são pesados na balança e vai se achar em falta, justamente são a igreja falsa, as seitas, as heresias, os irmãos falsos, os pastores falsos, os profetas falsos. Esses vão botar na balança e vai se achar em falta. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo ela pesando mesmo o Senhor estando pesando a igreja, não vai achar em falta, porque a igreja, a noiva de Cristo, vai estar dentro de um termo de justiça. Pratica a justiça de Deus, está dentro da vontade do Senhor, então nunca vai se encontrar em falta, de jeito nenhum. Então por isso que o crente em Jesus Cristo tem que largar toda essa sujeira deste mundo, desse sistema desse mundo. Não tenta entrar dentro desse sistema do mundo, porque, meu filho, tu vai perder a direção de Deus, vai perder o foco da sua salvação, o seu nome naquele grandioso dia não vai estar escrito no livro da vida, e aí fica complicado. Por isso que é importante você entender que um dia você vai ter que prestar conta com o Senhor. Todo ser humano vai ter que prestar conta com o Senhor, e Ele vai fazer a somatória. Meu filho, se achar em falta, você está ferrado. Então, seja sábio, volte para as Escrituras Sagradas, não se apostate da fé por nada que este mundo te ofereça. Porque, mas é muito dinheiro, mas é muita riqueza, é muito luxo. Por mais luxuoso que o mundo te apresente, mas não vale a pena, porque a sua alma foi comprada por um grandioso preço, que nada deste mundo paga. Não tem ouro, não tem prata, por mais precioso que esse mundo tenha, coisas bonitas, não pague, não vai pagar e nunca paga o preço que Jesus pagou pela sua vida. Então você tem que dar valor pelo sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário, pela salvação da sua alma. Você tem que ser uma pessoa sábia. Pense que você vai morrer e acabou. Eu parti dessa terra, vou ser igual um animal, não tem alma, não tem espírito, não vou prestar conta com ninguém. Eu quero te falar nesta manhã, qual foi a cigana que te enganou, né? Qual foi a cigana que pegou na tua mão e leu a tua mão e te enganou, achando que se você partir dessa terra, morreu, acabou. Ou tem outros que falam assim, partir dessa terra eu vou para um purgatório aí, e dentro do purgatório, alguém da família aqui vai interceder por mim e no final das contas eu vou ser salvo. Que tipo de cigana te enganou? Você deve ter entregado a sua mão a alguma cigana, né? Alguma pessoa que lê mão por aí, porque olha, se você for para as Escrituras Sagradas, ela fala que justamente não existe purgatório, né? Não existe purgatório. Você, um dia a partir dessa terra, você vai partir por outra dimensão, aonde seja com o Senhor Jesus Cristo, ou seja para a condenação eterna, mas você vai ter que prestar conta. Você vai ter que prestar conta. E aí, você sendo uma pessoa sábia, nesse primeiro capítulo que nós estamos vivendo aqui, seja sábio, vai para as Escrituras proféticas, estuda, busca a orientação de Deus, ore, dobre o seu joelho, fique na presença de Deus, porque não vale a pena você se engranjar dentro desse sistema deste mundo. Muitos que estão entrando dentro do sistema deste mundo estão se perdendo, estão perdendo a direção de Deus, estão perdendo o foco de Deus, a presença do Espírito Santo não está mais na sua vida. Então é complicadíssimo você perder aquilo mais precioso que Deus te deu, que é a sua salvação, que é você ter a oportunidade de entrar pelas portas celestiais, pelas portas eternas e morar com Jesus eternamente ter uma vida maravilhosa. Então acorde, não se apostar da sua fé, não venda a sua fé por nada desse mundo. Mantenha firme, porque vale a pena você se manter firme. Em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Vou ficar por aqui por essa reflexão. Até a próxima reflexão. Shalom.